vivam, boa tarde a todos. Naturalmente, em primeiro lugar, uma palavra de agradecimento à organização pelo convite. É uma pessoa especial, é especial para mim, tem sido especial para o TEDx Aveiro, é a Laurinda Alves. Um beijo enorme para ela, que não pôde estar aqui hoje connosco, mas que tem estado a acompanhar estas performances, todas elas fantásticas, e ao Filipe, pela forma também super empreendedora, entusiasta, a abraçar como abraçou todo este projeto. Neste âmbito de inquietudes, que é o painel que estamos aqui, e sob o mote deste evento TEDx Aveiro, que é precisamente a origem, a pergunta que faço é: qual é a origem deste estado de alma em que nós vivemos hoje em dia? Qual é o ovo de onde germinou tudo isto? E a minha resposta direta é o medo. Nós, e eu estou a falar de uma inquietude individual, de cada um de nós, todos, vivemos em medo hoje em dia. E temos um medo, esse ovo que nos ataca, é um medo que resulta não só de um efetivo comboio de problemas que existem hoje em dia, e aqui foram focados vários exemplos de como foi possível superar esses problemas. Problemas políticos, problemas de guerra, problemas sociais, problemas de financiamento. Somos metralhados com eles todos os dias. E o problema é que esse comboio existe, objetivamente. Hoje demos provas de que é possível superá-los. Mas, principalmente, ele tem um tamanho do dobro do que aquilo que deveria ter. Porquê? Porque a informação que nos chega e a maneira como ela é transmitida é arrasadora. O Miguel Araújo, cantor português que gosto muito, tem num dos versos das suas músicas uma frase notável. Ele diz assim: era um homem que estava farto de inflação e morreu com um ataque de informação. Epá, eu hoje em dia imagino-me a morrer com um ataque de informação. Quer dizer, já não há pachorra para a maneira como isto tudo é posto. É arrasador para todos nós a maneira como isto nos é transmitido. E, portanto, nós passamos a ver o mundo como de certeza que vai correr tudo mal. E, portanto, dois amigos que falavam, e um dizia ao outro: epá, tu já reparaste que cada vez que me cai a torrada é sempre com a manteiga para baixo? Sempre. E diz o outro: epá, também não há de ser sempre, não é? Estou-te a dizer, queres ver? Tira a torrada lá, traz manteiga para cima. E o outro: vês? E o gajo: bolas, eu sabia que pus a manteiga do lado errado. Pois, porque o conceito é que tinha que correr mal. Quer dizer, se não correu mal, não é notícia, não é? Então, mas não morreu ninguém, não salvaram. Como é que é isso? Não pode ser, não é? E este estado de alma leva-nos a ter medo, como eu dizia. E este medo leva-nos a defender. É como se todos os dias saíssemos de casa e estivesse a chover granizo. Porque vai correr mal tudo, não é? Só pode. E então nós estamos sempre numa posição de defesa. O problema mais agravante é que este medo faz com que a nossa defesa dê jus a um provérbio que diz: a melhor defesa é o ataque. E esses são as espécies de medo que nós estamos todos a viver hoje em dia, a experienciar. A primeira delas é precisamente a culpa. A culpa é sempre do outro. E depois, quando nos culpamos a nós, é para nos fustigarmos completamente, não é? Mas a culpa é do outro. Nós não assumimos as responsabilidades. Um senhor de idade queixava-se no outro dia que a sua mulher está surda como um pneu. E pai, não quer ir ao médico, não aceita, não se deixa levar. Quer dizer, como é que é possível? Então ele tentou um ensaio de ir para provar à mulher a situação em que ela estava, foi chamando por ela em várias zonas da casa. E começou pela sala: Maria, o que é o jantar? Nespa. Chega-se ao corredor: Maria, o que é o jantar? Nada. Já na cozinha, a ver a senhora junto ao balcão e estou a dizer: Maria, o que é o jantar? Nada. E quando já está mesmo em cima da senhora, diz: Maria, o que é? Ela diz: irra, já te disse 3 vezes que é frango, homem. Pois, porque, quer dizer, a senhora é que estava surda, não é? É sempre o outro, não é? Quer dizer, é esta maneira mais fácil. Ou como aquele casal em que o homem, muito compenetrado numa discussão, dizia à mulher: tu tens a mania que eu acho que tenho sempre razão, mas estás muito enganada. Notável, não é? Eu tenho a mania, tens a mania que achas que eu tenho sempre razão, mas estás muito enganada. É fantástico. Ora, esta realidade da culpa, que é uma maneira onde nós projetamos as coisas para não as viver e superar, é a seguir noutra espécie de medo, que é o julgamento. Estamos sempre prontos a julgar o próximo. Nós não fazemos a mínima ideia o que é que aquela pessoa passou. Nós não fazemos a mínima ideia o que foi o dia dele. A mágoa que teve, o que ele viu e que eu não vi, ou o que é que eu vi que ele não viu, para dizer um tipo que passou por mim do corredor e não me falou, que é grande besta. E é sempre este julgamento que nós fazemos ao outro. Carl Jung, um dos pais da psicologia, dizia: nós só vemos nos outros aquilo que já temos cá dentro. Que esta é difícil. Epá, porquê é que eu estou a ver isto no outro? Que sombra vejo eu aqui refletida em mim? O que é que de mim há neste juízo de valor que eu faço àquela pessoa? Porque depois nós não julgamos só. Apressamos a agarrar um carimbo, trás, e pôr um catálogo. Este é a besta. Aquele é o arrogante. Este é o advogado. Hoje em dia é muito mais um adjetivo do que um substantivo. Esta é a realidade com que nós catalogamos as pessoas.
E reparem, uma das coisas que eu falo muito, inclusive é com a minha filha, que é uma inspiração e uma ajuda para mim sempre neste crescimento, nós não devemos dizer quando ela diz que estúpida. Não é que estúpida, é que estupidez. Mas não é estúpida. Estupidezes fazemos todos. Estúpido é um catálogo muito forte. E quem diz isto diz outra coisa qualquer, para dizer sobre os outros e principalmente sobre nós próprios. Esse é o catálogo que nós temos de ter cuidado a evitar e no rótulo que nós tanto procuramos tantas vezes. Porque depois temos outra coisa, é o desconfiar, é outro registro diferente. E o não perdoar, a gente não dá bébias a ninguém, comigo nunca, não, nada. Um padre numa homilia aqui há um tempo atrás, numa terriola pequenina aqui nesta zona de Aveiro, falava para a comunidade, onde ele dizia que no fundo é verdade, é assim, nós para sermos nós próprios, todos acabamos por ter inimigos. E não tem tema. Mas há uma senhora de idade que com uma enorme simplicidade consegue passar essa mensagem às pessoas, explicando isto mesmo. Ela diz, eu não tenho inimigos. E quando o padre chama para falar e a senhora desloca-se ao altar com alguma dificuldade, ouvia-se o fémur. E a ansiedade desta partilha pura, quando ela disse, mas como não tem inimigos? Ela disse, porque já morreram todos aqueles sacanas. Que ela se pudesse ainda lhes dava. Porque ainda está zangada, estão a ver? E nós levamos isto connosco. E hoje em dia há pessoas que antes de sair de casa já estão irritados com o mundo. Acordaram e já estão zangados. Já estão prontos. Aquele casal daquele acorda, bom dia, mal, já começas? A malta assim, quer dizer, isto é um Estado, não dá hipótese. Um dos projetos preventivos, depois de falar aqui com tantos empreendedores de hoje, é usar um pipo daqueles da panela de pressão. Devíamos pôr isto na cabeça, não é? Portanto, a malta de si punha o pipo e depois se aquilo começasse a levantar a fervura... tu não estás em condições, vai tomar um destinho de água fria, já vens. Sais mais tarde hoje, não tem mal. É melhor do que sair pronto para dar uma bufada no primeiro, não é? Porque é onde nós andamos. As pessoas saem de casa com esta raiva latente, pronto para afiembrar. Um filme norte-americano que ganhou o Oscar em 2009, creio que foi em 2009. O filme chama-se Crash. Eu acho que a tradução para português é Colisão. É um filme muito forte, muito intenso, não sei se viram, mas é um filme forte. E logo no princípio, um dos atores principais diz assim, "We miss so much the touch that we have to crash into each other." E já só lá vai assim. Porque não tocamos, porque não damos um abraço, porque não temos um gesto. Parece que só vai mesmo à porrada. Aprendi num conceito quase meditativo de budismo o seguinte, é quando um mosquito pousa nos testículos de um homem que ele percebe que nem tudo se resolve à porrada. E eu confesso-vos uma coisa, cada vez que conto esta história dá-me um arrepio na espinha. E metade da sala, pelo menos os homens, percebem o que eu estou a dizer. É que a gente imagina matar um mosquito. Quer dizer, não há... E de facto, o nosso caminho não é este. E toda esta raiva, todo este julgamento, toda esta culpa, todas estas espécies de medo que nós estamos a viver, estão-se a tornar um ciclo de vida. Porquê? Porque nós criamos um ciclo entre os pensamentos e as emoções. É este registro que nós estamos a fazer. Reparem, um instinto, uma reação instintiva, é uma resposta do corpo a uma situação exterior. Mas uma emoção, que é disto que estamos a falar, é uma resposta do corpo a um pensamento. Porque por vezes não é a realidade, e a maior parte das vezes não é. É a resposta ao pensamento. E nós hoje em dia, a partir de certa altura, já vamos no quilómetro 21, do Nuno Troia que falou há bocadinho, portanto estamos naquela fase em que já é a cabeça que põe as pernas a correr ou não. E nós estamos nesta fase. E com este pensamento e esta forma de ver, o tal comboio gigantesco está a condicionar estas nossas emoções que vêm à vida. E que, por sua vez, essas emoções dão a energia para outros pensamentos semelhantes. E, portanto, estamos a criar um ciclo vicioso que tem no cerne um núcleo de medo que o Daniel Sá Nogueira, num livro muito giro, muito interessante, que se chama O 11º Mandamento, ele chama este medo nuclear como aquele medo que, no fundo, não é aquilo que nós achamos que temos medo. O verdadeiro medo nuclear que nos para não é aquilo que nós achamos. Eu não tenho medo de perder emprego, eu não tenho medo de perder o namorado. Eu não tenho medo de perder a confiança de um filho. Tudo aquilo que nós achamos que temos medo. Não. O que ele explica, e é de facto assim que eu acredito também, é que nós temos medo de não saber lidar com essa situação. Essa é que é a questão central. É que, na verdade, não é um acontecimento. É acharmos que não somos capazes de lidar. E se hoje, aqui, no TEDx Aveiro, tivemos exemplo de que isso acontece, não tínhamos dúvidas nestes projetos fantásticos que vimos. Como é que alguém vai de Leiria para Hollywood? E foi. E marca. E como é que alguém tão investigador que nós vimos aqui nestes projetos todos, nos falaram da terra, nos falaram da água, nos falaram da arte,
Tudo aquilo que aqui nos trouxeram como projetos superadores, de pessoas superadoras iguais a nós. E este modelo, de facto, que nós estamos a perder porque achamos que não conseguimos lidar. E, na verdade, conseguimos. O Pedro Chagas Freitas, outro autor português, só o conhecia há pouco tempo em termos de livros, não o conheço pessoalmente, mas num livro que apanha dele mais antigo, que se chama Eu Sou Deus, ele tem uma crónica giríssima porque se chama Ensaio sobre o Cagaço, que é o termo tuga para medo. E eu sou muito tuga, adoro Portugal, sou um apaixonado por Portugal, não me canso de dizer isto. E, portanto, cagaço faz fantástico. Só não quis pôr logo no título que era chato, o amor e o cagaço. Fica assim um bocadinho. Mas a ideia é esta. E ele, no ensaio sobre o cagaço, explica que aquilo que acontece connosco é que nós pomos uma barreira do medo, que diz, não, isto é impossível de fazer. E, portanto, não avançamos naquela paixão que temos, como a Rita Rogeroni nos falou hoje aqui. Não damos aquele passo para ir um bocadinho mais à frente. Parece que não é uma hipótese. Então nós estamos convictos achando que decidimos. Não, o caminho era este, fui eu que decidi. Não foi, não. Eu deixei-me condicionar porque pus barreiras nos outros caminhos. O que diz o Pedro Chagas Freitas em duas expressões giríssimas é assim, tu não decidiste, foste decidido. Não avançaste, foste avançado. Por este medo quando é ele que nos está a reger. Ora, um meditador e pensador indiano, que ficou mais tarde conhecido como Osho, define o medo como ferrugem, que corrói e destrói a inteligência. E num livro com o mesmo título, precisamente Inteligência, ele distingue a inteligência da intelectualidade, dizendo que a intelectualidade é uma sabedoria falsa porque é emprestada. Foi aquilo que eu aprendi, que eu fui ver nos livros, que eu fui buscar à net. Não é minha. A inteligência ele define como o crescimento da consciência interior, como o meu caminho, da minha ligação ao mundo, que é única e que nos cabe a todos nós fazer. É essa que nós estamos a perder, nessa ligação excepcional que nós precisamos de ter ao mundo e que nos deixamos e que acabamos por nos perder no meio deste caminho. Essa ligação, que é estrutural, porquê? Porque essa essência que é comum a nós, essa essência comum, tem uma palavra. E essa palavra é amor. Quando alguém fala de amor, fica tudo pé atrás. Quer dizer, das duas, o gajo é piroso ou é etéreo. Quer dizer, o tipo está a navegar na maionese ou está aqui armado aos cucos, não é? Pronto, o amor e tal é... Não, mas é dizê-la mesmo. Aliás, um poeta dizia, há mais amor retido na reticência da natureza humana do que aquilo que se possa pensar. A frase é tão bonita. A reticência da natureza humana. Estão a ver aqueles pontinhos que já não chega a dizer. Que eu vou dizer e não digo. Quer dizer, eu gosto imenso... Não sai, não é? Quer dizer, um pai e um irmão, eu amo. Não sai, não vale a pena. Então, entre homens, aqui não há hipótese nenhuma. Já disseste ao teu pai que o amas? Se ele é meu pai, que disparate é esse? Evidente, não é? Não, é esse gesto, é esse amor que nos está a fazer falta. É isso mesmo que nós precisamos hoje em dia, na forma como nos retraímos neste caminho. E para chegarmos a esse amor, que é tão estruturante e que nos faz tanta falta, nós precisamos claramente de viver estas emoções. Nós temos uma tendência para fugir do medo. O caminho não é esse. Gerald Jampolsky, um autor norte-americano, tem um livro pequenino notável, chama-se Amar é Libertar-se do Medo. E a questão aqui é exatamente esta, reparem, é que não dá para não ter medo. Eu acredito piamente, como tudo na vida, não é pela negativa que lá vamos. Não é assim. Não é não qualquer coisa. É sempre a favor de qualquer coisa. Eu não sou contra o clube A ou contra o político B. Eu sou a favor de qualquer coisa. E aqui é exatamente a mesma coisa. Ele define ou há amor ou há medo. Como se fosse azeite e água. Ou temos um ou temos outro. E nesta dualidade, a maneira como eu deixo de ter medo é ter amor. Eu outro dia falava com a minha filha, ela dizia, mas estou com medo de baixar a nota. Agarra nessa energia que te está a apoderar e não tenhas medo de baixar a nota. Tem amor para subir. Agarra pela positiva. Vê qual é o caminho que tens para fazer. É o amor que nos liberta do medo. Não há como não. Aquele conceito de estar focado para não acontecer qualquer coisa, está-se mesmo a ver que é isso que vai acontecer. E é este truque, precisamente, que nós precisamos fazer, que é viver essas emoções, experienciá-las para as podermos transcender. A tendência de fugir do medo, não dá, não chega. É preciso encontrar esse amor. Dostoiévski, escritor russo do século XIX, dizia: o único medo que eu tenho é de não ser digno do meu sofrimento. E a palavra dignidade traz um sentido a isto tudo. É sempre incrementador, como disse a Cristina Fonseca hoje no princípio. É isso, o trajeto é sempre incrementador. É exatamente isso. É para nos superarmos a nós próprios nestes desafios que nós encontramos aqui. É exatamente isso que estamos a falar, para conseguirmos ir ainda mais além nesta superação. Por isso é preciso viver essas emoções, para as conseguirmos transcender. E a palavra é propositadamente esta. Não é esquecer, não é deixar para trás. Estas emoções surgem, são humanas, são normais, nós vivemos nelas. Não nos vamos culpar por as ter por cima. Vamos aprender a transcendê-las para podermos ir mais além. Esse é que é claramente o nosso desafio.
E uma escritora portuguesa chamada Helena Pimenta tem um livro que se chama precisamente Viver as Emoções. Outro livro pequenino, giríssimo. Como é que nós, tendo de estar a viver uma emoção, posso usar outra para superar. Uma destas do lado do amor. Como é que nós conseguimos dar essa volta por este lado? Viver essas emoções. E ela escreve que a verdadeira liberdade é poder escolher aquilo que eu quero viver. Um senhor chamado Antoine Leiris, no dia 13 de novembro de 2015, perdeu a sua mulher num atentado no Bataclan, em Paris. Ele era um jovem, tem 20 e muitos anos, e ficou ele e uma criança de 17 meses. O caminho que ele fez foi começar a escrever, partilhando essa dor, essa mágoa, essa raiva por vezes, essa culpa que ele experienciou, transcender essas emoções. E a certa altura, nos escritos que foi fazendo num blog, que hoje se tornou livro e que está também publicado em português, ele escreveu esta frase que dá título ao livro: não terão o meu ódio. Isto é uma opção. Isto é um caminho que nos cabe a nós escolher. Ele acrescenta a seguir: somos dois, eu e o meu filho, mas somos mais fortes do que quaisquer exércitos do mundo. Eu estava em Bruxelas nesse dia a falar à comunidade portuguesa com uma grande amiga, Ana Faria, que passou, como vocês sabem, em Bruxelas depois a seguir, ver estes exemplos de atentados tão próximos. E cabe-nos fazer esse caminho, esse desafio. Ela tem os seus 3 filhos, os 3 Marias, como ela chama, e é para ela e para todos os portugueses e todos nós que vivemos este medo que eu deixo este abraço de amor, porque é isso que nos faz dar a volta. Não nos podemos deixar levar por esse medo. É esse medo que nos paralisa, é esse ovo que torna o comboio ainda maior daquilo que nós já temos para resolver e para ultrapassar. E, portanto, esta opção consciente pelo perdão, que dava outra talk só para falar sobre o perdão, mas o perdão é um gesto que não é de superioridade, não é eu estou certo e aquele tipo está errado. O perdão é um enorme ato de humildade. E não é uma fraqueza, no sentido de dizer este pode-lhe fazer tudo. É um ato de enorme coragem para superar essas outras emoções. Esse é que é o verdadeiro perdão, para nós podermos viver efetivamente em amor. O outro advogado, chamado António Pinto Leite, tem um livro que se chama O Amor como Critério de Gestão. E este é também um ato de coragem publicar um livro assim. E reparem, é como critério de gestão, não é dizer assim, eu primeiro faço e tiro e ponho e tal, etc, e depois então vou ter amor à parte um bocadinho. Não, é viver em amor. É o critério da própria gestão ser o amor. E aprendi nessa altura que o amor ao próximo tem esta notabilidade fantástica que um amigo me explicava, é que o próximo não é como os autocarros. E a gente diz assim, este vai-me cheio, não, deixa eu ir. O próximo é o próximo, não é? E o próximo pode ser um tipo com quem eu estou zangado, com quem eu estou chateado, alguém que me toca, alguém que me chateia, um familiar com quem estou tocado ao sentido, o chefe. Alguém, é o próximo, é o que apareceu. É para esse que nós temos que expressar o amor. Quando nós pensamos no amor ao próximo, que eu tenho amor a terceiros, um qualquer lá no outro sítio, eu faço um projeto fantástico, isso é outra coisa. É este amor ao próximo que nos aparece, que nos pauta este nosso caminho e que nos pauta esta nossa vida. Sobre este amor ao próximo, e eu estou a entrar na reta final, para dizer o seguinte, uma história que eu contei no Hospital de Santa Maria, inspirada primeiro na minha filha, que é sempre a minha inspiração para isto, e que eu contava num hospital chamado Anita Bonita. Era sobre uma menina que fazia uma sopa espetacular. Eu ia à praça, comprava os legumes todos de manhã, e depois quando chegava lá, vindo do trabalho, tirava a gravata e tal, mascarava-me de Zé das Couves, e o Zé das Couves ficava furioso, porque como é que as gaiatas fazem uma sopa melhor que a minha? Como é que é possível? Tem possível das Couves há anos, chega aqui a gaiata e pumba! Bom, a verdade é que a miúda dizia, o que eu faço é dar amor. Só isso. E depois eu replicava, não vos vou amassar agora aqui com isso, uma série de gestos pequeninos, como as cenouras queriam ser senhoras que só precisavam de ser penteadas, ou os brócolos estão sempre ao molho porque eles precisam de um par de óculos, ou as cebolas que estão sempre a chorar. Porquê? Porque estavam-se a descascar, estavam com calor, é só regar. É só dar o exemplo que os gestos podem ser pequeninos. O amor pode ser um gesto simplicíssimo, num abraço que nós possamos fazer. E eu vou distribuindo os legumes aos miúdos, todos, e quando temos a sala cheia, há uma altura que aqui cada um tem o seu de contar estas histórias e dizer que agora vamos todos só ficar aqui um bocadinho e por um minuto vamos dar amor ao legume. Nunca houve um miúdo que me tenha perguntado o que isso é. Nunca. E nós estamos ali um minuto, e há uns que estão mais magoados, ou estão mais sentidos, ou outros estão mais aflitos, mas estamos ali um minuto, eu faço o meu papel também, e quando terminamos, eu peço para encostarem à porta da sala, juntamos todos mais próximo e eu digo, agora imaginem o sabor desta sopa. E o brilho que se vê nos olhos daqueles miúdos é o mesmo que nós vimos nos palestrantes de hoje aqui. O brilho do amor projetado na vida, o brilho de um projeto realizado. E a seguir eu digo-lhes, agora imaginem, se nós conseguimos fazer isto com uma sopa, o que é que nós não conseguimos fazer com as pessoas? Esse é o nosso desafio. Hoje,
Eu vou relatar aqui uma outra história daquilo que eu acredito. Eu comecei pelo ovo, comecei por um comboio e vou terminar com a galinha. Esta foi a minha companheira no hospital também durante uns anos, nas histórias para as crianças, e ainda é nos projetos que eu tenho para os miúdos. Nuno, se tu achavas que alguém podia fazer figura de cromo no palco, tens aqui um cromo melhor ainda. Esta é uma história de uma galinha que representa o amor e que ia atravessar a linha de comboio. E fica com uma pata presa na linha. E quando fica com a pata presa, de repente começa-se a ouvir o comboio ao longe. Tentar tirar a pata e o comboio cada vez mais perto. Galinha mínima, não é? Um comboio gigantesco, ainda por cima o tal comboio que está ampliado pelas notícias, portanto tem 3 andares, é maior do que aquele da Almada. O comboio direito a eles. E a galinha... E o comboio já mesmo em cima. Até que a galinha diz, bem, se lixe, se descarrilar, descarrilou. Comecei pelo medo como a origem do que estamos a viver e pelo ovo. Como vos disse, terminei pela galinha e pelo amor. É nisso que eu acredito. Hoje, no intervalo, e no meio de todos estes exemplos portugueses, eu fui falar com o Jorge Gonçalves, o nosso pianista fantástico que aqui esteve hoje. Eu comovi-me imenso com a intervenção dele. Já lhe disse isto a ele, por isso é que estou a dizer agora a todos também. E ele disse-me, ainda bem que estou, porque eu tinha imenso medo de tocar isto em público. Hoje, ele superou esse medo. Hoje, ele foi galinha. Hoje, ele foi amor. Que nos deixamos nós inspirar por ele e por todos aqueles portugueses que aqui falaram hoje. Muito obrigado pela vossa atenção. O amor a Portugal! Muito obrigado!